nosso convidado de hoje diz que trabalhar com criação o salvou nos momentos mais difíceis da vida. Ele escreve, atua, dirige e é também artista plástico, ou seja, ele é um incansável criador. E que criador, né? Oh. Quem a gente recebe hoje no Persona, Tílio? Nelson Baskerville. Nelson Baskerville, que bom ter você conosco. É uma alegria te receber no Persona, Nelson. É um super prazer estar aqui, dado que o teatro é uma arte efêmera, né? Então, eu acho que o registro que vocês fazem é muito importante. E então, eu fiquei muito feliz. Há muito tempo que eu queria vir. Ah, que bom. A gente que está feliz. Bom, Nelson, você nasceu em Santos, litoral de São Paulo, que tem uma herança teatral muito forte, né? Inúmeros artistas começaram a carreira por lá. Sim. Mas o seu interesse maior na infância era pelos esportes, né? E você chegou a competir na natação e teve até excelentes colocações. Sim. Você achou que seria essa a carreira que você seguiria? Não. Na verdade, nós em casa, nós tínhamos que fazer natação, então, apesar até do meu sucesso inicial na carreira de nadador, eu não gostava da coisa de competir, eu nunca gostei, porque eu acho que entrava em jogo outras coisas, outras questões, e então eu me sentia muito mal na competição, até que eu comecei a perder mesmo. Propositalmente? Propositalmente, para ver se meu pai me tirava da natação. E funcionou? Funcionou sim, funcionou. Agora, como a Cris falou, Santos tinha uma atividade teatral intensa, né? Sim. Inclusive nas escolas, onde você começou, a gente vai falar sobre isso já já. Mas antes de você pisar no palco pela primeira vez, você frequentava teatro, cinema, tinha hábitos culturais? Não, eu comecei a fazer teatro sem ter visto teatro. Nunca tinha visto teatro? Não, isso. Mas é engraçado. Não tinha Então, esses hábitos. meu pai, ele era fiscal da Receita, né? Então ele era um funcionário público, mas ele era cantor de ópera, ele tinha um grupo amador de ópera em Santos. Então, também pequeno, e aí sim, isso eu assisti antes de querer fazer teatro. Eu assisti La Boheme, La Traviata, ele adorava ópera e a gente ia. Cantando lá. Sim. Era a paixão do meu pai. Inclusive, o gosto musical também, né? Porque meu pai escutava muita ópera em casa. Era ópera e cancioneta italiana, né? E, inclusive, tem uma coisa muito curiosa, né? Que até... uma vez ele estava discutindo com um irmão meu, estava uma briga feia, né? E quando eu cheguei em casa, estava tocando Torna Pitina Mia, do Benarmino Dili, e eu cheguei, eu não estava entendendo por que o som estava alto e aquela gritaria. E quando eu cheguei com meu pai e o meu irmão discutindo, a música acabou. E meu pai estava discutindo, ele parou a discussão e falou: Nelsinho, coloca a música novamente. Olha que barato. E assim que eu coloquei, ele voltou a discutir. Olha, que demais. Bom, e você estudava no Colégio Primo Ferreira e lá rola a sua estreia teatral a convite de alguém que conta essa história pra gente. Olha só. Oi, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Renato Paes e quando eu estava no ensino médio, eu estudei na Escola Municipal Primo Ferreira, em Santos, e havia uma disciplina chamada Programa de Informação Profissional. E a professora disse: nossa, você gosta tanto de arte, de cultura, por que você não monta um grupo de teatro?
Isso era 78, então o nosso dramaturgo santista Greg Filho tinha lançado um livro e a farsa do Príncipe Invisível estava nesse livro. E ele cedeu para que eu pudesse dirigir o espetáculo. A professora disse assim: por que você não convida aqueles rapazes do segundo ano? São tão talentosos, são tão engraçados. E um deles era o Nelson Baskerville, que foi o rei do espetáculo. Em 79, nós montamos As Beterrabas do Sr. Duque, uma comédia dell'arte do saudoso Oscar von Fu, médico e dramaturgo santista. E os figurinos da dona Gilberta Outram, saudosa e querida irmã do ator Paulo Outram. Então começamos bem, não é? Bem apoiados. E de lá para cá, eu só tenho acompanhado a sua carreira de sucesso. Você é um multiartista, você é um talento, não é? E eu tenho muito orgulho de ter em algum momento participado da sua história e da sua vida, porque eu acredito que a arte, ela transforma a vida de crianças, jovens e adultos, e a escola é um ambiente onde isto é fecundo, né? Isso vai frutificar. Nelson, te desejo muita saúde, muita paz, muita alegria, uma vida de muita leveza. Te amo, meu irmão. Tchau. Ah, que lindo, que lindo. O Renato, então, ele não contou que essa professora, ela me botou no teatro como castigo. Na verdade foi, eu era muito indisciplinado, e eu arregimentava as pessoas com coisas muito criativas, assim, do tipo, combinava com a classe todo mundo de ficar sem ela conseguir saber quem estava fazendo. Ou seja, eu torturava um pouco ela. E aí, um dia ela me tirou da sala e ela falou, eu quero falar com o seu pai. Chamou meu pai e falou, olha, ele tem muita energia, ele precisa de alguma atividade extra que drene um pouco essa energia que ele tem. Então ela me colocou, ela me botou em contato com o Renato e nós fizemos essa primeira peça, a farsa do Príncipe Invisível. Ela te empurrou para o teatro. Sim, ela me empurrou. Melhor castigo que você teve na vida, então. Foi. A partir desse momento que eu subi em um palco, tudo passou a fazer sentido para mim. E até olhar a minha vida até ali, eu tinha 16 anos, né? E olhar a minha vida, olhar a minha não adequação aos projetos do meu pai para a gente, as coisas não me animavam, né? Então, o teatro realmente foi onde eu encontrei as pessoas, foi uma coisa mesmo assim, eu falei, eu não saio mais daqui. Eu não saio, aconteça o que acontecer. Agora, Nelson, o seu nascimento foi marcado por um acontecimento trágico, né? Um incidente do qual você só veio a ter conhecimento muito tempo depois. Te incomoda falar sobre isso? Não, absolutamente. Tudo na minha vida é que o Schopenhauer ele tem uma citação que é maravilhosa, que ele fala que aparentemente as coisas podem parecer aleatórias, mas depois de uma certa idade, se você olha para trás, está tudo perfeitamente encaixado, como se fosse um dramaturgo, um roteirista mesmo que tivesse escrito. Então, eu perdi minha mãe no parto, né, no meu parto. Passei mais ou menos os meus primeiros 2 anos longe do meu pai, porque a família da minha mãe pretendia me criar. E depois o meu pai casou com minha madrasta e aí me pegou de volta. Então, eu considero isso porque, apesar do que as pessoas comumente falam, né, que eu não deveria sofrer porque eu não conheci minha mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu fui o que mais sofreu essa perda por realmente eu ter passado esses 9 meses dentro dela, sentindo, ouvindo tudo e, de repente, quando eu saí, ela não estava. Eu soube que a minha madrasta não era minha mãe com 7, 8 anos, eu descobri isso sozinho. E eu descobri porque no dia do meu aniversário nós éramos obrigados a ir ao cemitério.
E quando eu aprendi a ler, claro, eu via Gladys Mina, o nome da minha mãe, e via a data. E comecei a falar, poxa, mas é o mesmo dia do meu aniversário, né? E então, como ninguém falava sobre isso, eu acho que isso desenvolveu em mim também uma sede, uma curiosidade por descobrir as coisas do meu jeito. Sem, então, o Joyce, desculpa também falar, né, que o Joyce, no Retrato do Artista, quando jovem, né, ele fala que ele é um artista esquivo a toda a ordem social e política e que o destino dele é aprender a própria sabedoria longe dos outros ou aprender a sabedoria dos outros vagando pelas armadilhas do mundo. Acho isso lindo, vocês vão ver, eu amo o James Joyce e como esse livro ele começou também, ecoou muito em mim, porque era exatamente como se forja um artista. Né? Perfeito. Outra situação que interferiu fortemente no seu destino foram as circunstâncias da vida do seu irmão, Luiz Antônio. Sim. E que você acabou levando para os palcos, né, no premiado espetáculo Luiz Antônio Gabriela. É uma história extraordinária, mas ao mesmo tempo chocante. Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, posso. Porque eu acho que essa foi uma das coisas que eu decidi abrir, que eu decidi revelar. Né? Porque na minha casa isso sempre foi também muito velado, nós não sabíamos, né? Eu via um menino também diferente dentro de casa, que apanhava praticamente todos os dias e que um dia foi expulso. E a partir daí, nós mantivemos muito pouco contato e sempre comprando a versão que meu pai falava, que ele era um sem vergonha, que o que ele tinha poderia facilmente ser corrigido, mas por ele ser alguém sem vergonha, ele não faria. E vamos colocar aí 10, 15 anos depois que ele saiu de casa, mas nós precisamos procurá-lo por uma questão de documentação, e aí ele já estava um pouco transicionado, né? E mesmo assim, depois ele foi para a Espanha e nós não tivemos mais notícia dele, então, isso aí foi em 84. Nós recebemos uma notícia dele em 2002, de que ele havia falecido na Espanha. A minha irmã, então, começou a pesquisar em instituições espanholas e quando descobriu, ele estava vivo, tinha sido um boato, né? Ele estava realmente muito doente, né? E aí a minha irmã vai para Bilbao, onde ele morava. Agora a gente passa a falar que ela morava, a Gabriela, né? E aí sim a minha irmã consegue resgatar tudo o que aconteceu nesse tempo que a gente ficou afastado. Então, nessa viagem a Bilbao, a minha irmã consegue resgatar tudo que aconteceu nesse ato, né, que a gente ficou longe. Gabriela era já ela tinha sido uma rainha das noites de Bilbao, ela fazia shows de dublagem, ela agenciava meninas trans que queriam ir para a Europa, e um coração. Diz que era um coração que assim ninguém nunca viu, porque ela realmente ela dava tudo o que ela tinha quando alguém precisava. E aí, em 2009, 2010 mais ou menos, houve aquele episódio na Avenida Paulista, onde acho que um grupo de gays foi atacado com lâmpadas de neon, de mercúrio. E eu falei, se não for alguém de dentro que passou pela experiência, se não for alguém para tentar detonar e colocar as coisas realmente
no lugar, essa violência vai acabar ficando cada vez maior. Então, eu decidi, junto com a companhia Mugunzá, nós decidimos que essa seria o nosso trabalho, a nossa história. Isso eu acho que isso mudou um pouco, claro, né? O teatro ele tem um alcance um pouco menor, mas eu acho que mudou muito a visão que as pessoas tinham de pessoas trans. Maravilhoso. Perfeito. Quer dizer, mais do que um trabalho corajoso, era uma necessidade, né, sua de fazer. Sim, foi. Eu não poderia ter feito outra coisa naquele momento que não fosse isso. Perfeito. Bom, Nelson, depois daquelas primeiras experiências com o teatro, você chegou a se preparar para o vestibular de Direito, né? Mas acabou indo parar mesmo, foi na EAD, na Escola de Arte Dramática da USP. Provavelmente o Direito não era mesmo a sua praia, né? Não. Mas a verdade é que nesse momento você conhecia, você sabia que existia a EAD? Como é que foi isso? Tem uma história boa nisso também. Opa! Um amigo meu, lá em Santos, era primo do Quito Junqueira. Quito Junqueira. Né? E aí ele falou... primeiro existia uma ilusão da vida de ator, né? Que o ator namoraria muito, poderia namorar muito, né? Principalmente se ficasse famoso. E a gente, com essa idade, 16 anos, eu sou de Santos, nós viemos a São Paulo conversar com o Quito Junqueira. E aí, eu acho que a gente chegou com uma cara tão deslumbrada na casa dele... Que tomaram uma bronca, né? Tomamos uma bronca, claro. E ele falou, meus filhos, é o seguinte, se vocês quiserem ser ator, vocês têm que estudar muito, né? E eu falei, mas onde é que estuda isso? Né? Eu também pensando que era uma coisa natural, que alguém ia te achar na rua. Né? Nem natação, né? E aí, pela primeira vez, ele falou da Escola de Arte Dramática. E também, a partir daí, eu já fazia cursinho para poder prestar vestibular de Direito, né? E eu menti na minha casa e, em vez de fazer Direito, eu prestei a Escola de Arte Dramática, né? E quando eu cheguei em casa, isso foi em 1980, quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu tenho uma notícia boa e a outra é ruim, qual que você quer primeiro? Ele falou, a ruim. Eu falei, eu não passei Direito. Ele falou, mas que notícia boa você tem então? Eu falei, eu passei na Escola de Arte Dramática. E ele falou, sim, mas você não vai fazer. Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, né? Que a gente está nesse momento que você chega em São Paulo, na EAD. Vai demorar muito, que eu estou ansioso. Não, é só para a gente dizer que teu pai disse que não ia te sustentar. Sim. E por aí vai, né? Sim. Mas vamos falar sobre essa nova fase já já. Tá. Voltamos daqui a pouquinho com Nelson Baskerville. Pronto, estamos de volta para conversar com o Nelson Baskerville, ainda bem que foi rápido. Nelson, como a gente ia dizendo, você veio para São Paulo cursar a EAD, Escola de Arte Dramática, e lá você encontrou a sua turma também, né? Sim. Um dos seus mestres fez questão de te mandar uma mensagem, olha só. Olá, Nelsinho, a gente se conhece desde 1980, portanto há 44 anos. A gente fez muitos trabalhos juntos e é por isso que eu trouxe essa lista para não esquecer. Em 1980, você entrou para o primeiro ano da EAD e, março, em junho, a gente já estava estreando uma peça do Corpo Santo e no segundo semestre mais uma peça do Corpo Santo. Em seguida, você fez comigo Adão e Eva, no TUSP, lá na Rua Cojuca. Depois, no MASP, você fez Arlequinadas, com produção do Serrone, cenário figurino, e depois também com produção do Serrone, cenário figurino, você fez Cinderela no TBC. Com o William e comigo, você fez um texto meu chamado Diálogo com a Mãe, em que você contracenou com Miriam Mello e foi um festival de emoções, porque o tema da maternidade era muito importante para nós três, para mim, para você e para mim. Existe uma frase do professor Antônio Cândido em que ele disse que o bom professor é aquele que prepara seu aluno para superá-lo. Eu acho que eu fui um excelente professor,
porque você me superou e eu me sinto muito orgulhoso de você. Parabéns, continue fazendo as coisas maravilhosas que você faz. Um abraço. Ah, Vendramini foi um grande professor. Foi um grande professor. Eu lembro que assim que eu cheguei em São Paulo, eu cheguei um pouco antes das aulas começarem, e eu fui vender os programas da peça da formatura da EAD, na época que eram os veranistas do GORC, direção do Silnei Siqueira, na turma do Hélio Cícero, Marlene Fortuna, era uma turma, e eu vendia programas. E aí, nesse saguão do MASP, Vendramini chegou para mim e falou, eu vou ser seu professor, né? Eu falei, poxa, que maravilha e tudo. Eu tinha 18 anos. O primeiro dia de aula, quando eu chego e o Vendramini está na sala, diante de todos os alunos, eu vou e dou um beijo no cucuruto dele, porque eu me achava íntimo, né? E ele ficou vermelho, mas o bacana foi que eu acho que ele estabeleceu comigo, e eu não falo nem que a gente estabeleceu um contato, porque ele realmente me pegou pela mão. Como ele disse, nós fizemos, no primeiro semestre da EAD, que não tinham exames públicos ainda, ele nos dirigiu, era uma turma extra, nós fazemos um trabalho extra já, que foram 2 espetáculos do Corpo Santo. Logo depois ele me levou para fazer Adão e Eva, que era de uma turma da ECA, e depois ele me leva para fazer o meu primeiro espetáculo profissional. Eu tenho esse registro em carteira, em 1981, Arlequinadas. Onde eu comecei, inclusive, a ganhar. Eu tinha registro em carteira, onde eu conheci também Malu Pessim, o Roberto Arduin, que são grandes amigos meus até hoje. Então, o Vendra, ele foi muito importante na minha vida. Bom, e aí, voltando àquele assunto, você disse que foi deserdado, né, pelo seu pai, porque ele não aceitava que você fosse ator. E daí você fez de tudo para sobreviver, não foi? Foi. Eu a princípio, eu trabalhei na cantina do cursinho politécnico, né? Eu já morava, eu vim para São Paulo, morar em casa de estudante, então também era uma moradia gratuita para alunos da USP, então era a casa do Politécnico, que mantinha uma cantina para o curso politécnico. Então, lá eu fui chapeiro, eu fui atendente, eu servia almoço, café da manhã. Adorei essa experiência, até porque eu não gastava com comida. Então, eu fiquei aqui em São Paulo quase com custo zero, porque eu acho que eu só gastava condução mesmo, né? Depois, eu fui trabalhar no CET. Tinha uma época que o CET ele pegava estagiários meio para conscientizar as pessoas a atravessarem na faixa. Então a gente estava num trabalho de conscientização de atravessar na faixa. E depois ainda eu trabalhei em mais um lugar, Caixa Econômica. Sim, trabalhei na Caixa Econômica Federal. Olha só. Mas mesmo assim, seu pai assistiu todos os teus exames da EAD? Sim. No fundo, ele estava ali te dando um apoio, Sim. né? O meu pai, eu acho... Meu pai, ele deveria receber uma biografia, sabe? Porque ele era uma mistura de um homem muito doce, muito terno, mas muito violento também. Meu pai era passional, né? Já visto que ele era cantor de ópera, né? Então, o meu pai, quando ele vinha a São Paulo assistir aos espetáculos, ele falava: o pior de tudo é que eu sei que esse sangue você herdou de mim. Olha. O sangue de artista. Mas olha como era trágico, né? Ele falava: o que me mata é que esse sangue é meu. Operístico. Sim. Mas lindo, mas assim, lá... era muito bonito isso, porque ele vinha, e aí quando ele vinha até, ele me dava um dinheirinho. Ainda, aí ele me dava um dinheirinho, mas logo depois ele se arrependia e...
Agora, lá na EAD, o pessoal disse que você era o bonitinho da turma, que tinha cara de galã de novela e tal. E, de certa forma, eles têm razão, porque você fez vários comerciais de televisão. Sim. E você disse que se envergonha disso. Por quê? Olha, hoje em dia eu não faço mais comercial, né? Porque eu acho que o interesse que eu sempre tive foi o de aprender a fazer como ator, né? E eu não achava que o comercial me supria nesse aspecto, né? É claro, ele me supria como sobrevivência, né? Mas ele não supria. Então, eu até cheguei, né? Eu acho que eu fiz o primeiro comercial com 18, 19 anos, mas eu achava todo o esquema que existia, sabe? Onde você era parecido, você tinha o mesmo valor do cenário e às vezes até menos que o cenário você valia. E também os diretores muito ególatras, sabe? Muito assim, tratavam a gente mal, né? Aí eu falei, eu não quero mais não, chega. Bom, na sua turma da EAD, que foi de 82, tinha uma garota com quem você formou aí uma dupla inseparável, né, durante muito tempo. Então, claro que não podia faltar umas palavras dela. Eu até já sei. Oi, Nelson. Quero te dizer que foi muito importante nossa chegada aqui em São Paulo, juntos. Quer dizer, cada um vindo de um lugar, né? E a gente se encontrar e ter uma amizade tão bonita, a gente namorou, a gente via teatro, via shows, a gente ia em muitos restaurantes. Isso me ajudou muito a ficar aqui em São Paulo, me ajudou muito a terminar a IAD também, porque tendo você do meu lado como amigo, foi muito importante. E te admiro muito, mas muito mesmo como diretor, até como dramaturgo, como ator, e você tem um caminho mais bonito ainda pela frente. Um beijo, meu querido. Maí, que lindo, e é muito verdade isso, porque nós éramos os mais jovens na turma da EAD, né? E, de certa forma, nós sofríamos um pouco por isso, né? Porque a minha turma já existiam atores que já eram atores amadores, atores mais velhos e tudo. E, de certa forma, a gente sofria, assim, um certo bullying ali, de meio ser café com leite, sabe? Entendi. E acho que nisso, Maiara e eu, a gente se fortaleceu muito nisso, que a gente ia no Orvieto, né, e sentava na mesa para ouvir a conversa de atores veteranos. Eu acho lindo isso, e a gente falava, um dia nós vamos estar nessa mesa e vamos escutar a conversa, e vão escutar a nossa conversa. Eu acho lindo isso. Vocês estavam aprendendo, né, consumindo cultura e estavam ali em loco, né? Sim. Agora, tempos depois de formado, você foi trabalhar com outro grande nome do teatro, que foi o Fauzi Arap, né? Sim. E ninguém passava incólume pelo Fauzi Arap. Não. Com você não foi diferente. Ele foi um diretor que tinha uma relação muito especial com o teatro. Fala um pouco sobre isso. Sim. O Fauzi, ele foi um grande mestre para mim. E eu também acho, às vezes, que se eu não tivesse passado por essa experiência, eu talvez, em algum momento, eu tivesse desviado meu caminho. Porque a coisa mais linda que o Fauzi tinha era o sagrado do teatro. E ele me ensinou isso, o sagrado, a ética, o respeito. Então, às vezes eu estou falando com alunos, me vem a voz do Fauzi falando aquilo, sabe? Agora, chegou um tempo que ele começou a exigir demais de mim, né? E eu ainda também, eu tinha 22, 23 anos, né? E eu não aguentei. E chegou uma hora, eu realmente não aguentei, fui para Londres, ele me ensinou a rezar, não como, sem religião, mas ele me ensinou a rezar, ele falava muito que as coisas que a gente pensava, tudo que a gente pensava virava oração. Né? Então, eu acho lindo, que foi lindo. Mas o que eu só ia continuar, vou tentar ser rápido, é que também a questão do rompimento, né? Os rompimentos também foram muito importantes.
Eu acho que a gente fica falando muito, né, da união, mas eu acho que você tem que entender o momento que você precisa romper. Porque às vezes se você não rompe, você fica sendo aquilo que a pessoa está querendo de você. E foi mais ou menos o mesmo rompimento que eu tive com meu pai, com a minha família. Né? Que se eu não saísse de casa naquele momento, eu não ia nunca chegar a ser quem eu sou. Sua vida seria outra, né? Sim. Foi uma experiência dura, né? Mas ao mesmo tempo fundamental. Sim. Agora, no seu tempo em Londres, você ficou realmente afastado do teatro e foi fazer outras tantas coisas realmente nada a ver com o trabalho do ator. Outra lição dura, mas perfeita, porque lá em Londres eu aprendi que eu sobreviveria em qualquer circunstância. Né? Eu fui pintor de parede, eu fui atendente de uma pizza delivery, e fui faxineiro numa clínica de fonoaudiologia, né, da Miss Davis. Então, assim, eu acho que eu passei experiências lindas e o que acontecia muito isso, de repente eu ficava sem dinheiro lá. Ficava sem dinheiro, não pagava aluguel, me botavam na rua. Então, às vezes, eu ia procurar emprego com a mala na mão, e dependendo se eu conseguisse ou não, né? Então, eu acho que Londres foi uma lição que eu tive de que talvez o Nelson que saiu de São Paulo para Londres, ele estava precisando passar por isso, né, para poder voltar e até reencarar o Fauzi Arap. De qualquer forma, uma lição longe demais, né? Sim. Bom, de volta ao Brasil, você começa a desenvolver o seu ofício como professor e depois também como diretor, dando aulas no Célia Helena, no Teatro Escola Célia Helena. Quem será que te mandou uma mensagem? Oi, Nelson, querido amigo. Bom, a gente se conhece faz muito tempo mesmo. Eu te vi no palco com uma peça do Fauzi Arap, Eric Novinsky, nosso amigo comum, né? Fauzi Arap foi sempre uma pessoa muito presente na nossa vida. E aí a gente seguiu uma amizade muito próxima, muito realmente legal, né? Eu como atriz, você como ator, a gente partilhando experiências, inclusive com Hamilton Vaz Pereira. E aí, no início da década de 90, você é convidado para dar aula no Célia Helena, Centro de Artes e Educação. E a partir daí você começa um trabalho como professor e, sobretudo, como diretor. E essa experiência como diretor, você começou a crescer, eu vi isso, e com uma estética muito pessoal, né? Você foi forjando um jeito de falar como diretor, de trabalhar com os atores de uma maneira muito profunda, muito interessante, muito energética. E aquilo, enfim, foi cada vez se desabrochando mais, esse teu trabalho como encenador, e hoje você é um dos diretores mais importantes do país. Nelson, queria muito que você falasse sobre essa experiência, essa liberdade, né, que você teve naquele período e que o jovem te proporciona, que um projeto pedagógico te proporciona, um projeto artístico, e que hoje te faz tão atual dentro da sua estética e dentro da sua direção. Eu aproveito também para te deixar um beijo muito carinhoso, cheio de admiração, e esperando muito que a gente sente para conversar e botar muita coisa em dia, porque as nossas conversas sempre foram realmente muito profundas. Um beijo muito grande. Obrigada. Lígia. É incrível, né? Porque a gente também pensa muito na Célia Helena, né? Eu vejo a Lígia e falo, é impressionante como a voz, né? E que foram capitais na minha vida, sabe? Em 91, a Lígia foi para o Rio para substituir a Luísa Tomé nessa peça que a gente fazia, era Notícias Silenciosas, do Hamilton Vaz Pereira. A gente vinha para São Paulo com a peça, então o Hamilton queria uma atriz aqui de São Paulo, eu indiquei a Lígia.
E eu lembro que assim que ela chegou no Rio, eu falei, Lígia, pelo amor de Deus, você não tem um emprego na sua escola? Eu não sei dar aula, mas você não tem um emprego porque eu não aguento mais, assim, paga conta, não paga conta, paga conta, não paga conta. Então, ela falou, Nelson, claro que você consegue dar aula lá. E fui conversar com a Célia Helena e com a Lígia. E a Célia foi também de uma generosidade e ela falou, Nelsinho, me chamava de Nelsinho, Nelsinho, é claro que você trabalhou com Fauzi-Arap, você tem muita bagagem já. No Célia Helena, é uma conta super louca, né? Porque eu fiquei um período 20 anos lá, onde eu dirigi entre 60 e 80 peças com alunos. E claro, foi toda a bagagem que eu ganhei nesse aspecto primeiro, você ter alunos ávidos para trabalhar, você conhecer cada vez mais dramaturgia, porque quando você é professor, você lê muito mais. Então, realmente, o Célia Helena e Lígia, depois foram maravilhosos comigo. Foi uma experiência maravilhosa. Você tem alguns dramaturgos que você diz que fazem a sua cabeça. Um deles é Tennessee Williams, né? Antes de você falar sobre ele, olha só o quadro que nós preparamos aí. Tennessee Williams foi um dramaturgo e roteirista norte-americano cuja obra é considerada uma das mais significativas da dramaturgia mundial. Nascido no Mississippi, ele teve uma infância marcada pela convivência com o pai, que era alcoólatra. Durante um período em que ficou confinado por causa de uma doença, ele desenvolveu seu interesse pela literatura. Seus primeiros escritos foram peças para pequenos grupos de teatro. O primeiro grande sucesso veio com a peça À Margem da Vida. Logo seguido por outros como Um Bonde Chamado Desejo, Gata em Teto de Zinco Quente ou A Rosa Tatuada, obras que inclusive chegaram às telas dos cinemas. Seus dramas refletem as transformações culturais e contraculturais da época. Tennessee se caracteriza pelos seus diálogos contundentes e por personagens femininas fortes e ousadas. Nelson Baskerville se debruçou sobre a obra desse grande dramaturgo, coordenou uma oficina de estudos sobre os seus textos e recentemente dirigiu uma das peças de Tennessee, Anjo de Pedra. Lindo. Adoro o Tennessee. O Tennessee, ele é um autor que conhecia praticamente toda a literatura mundial dos clássicos, né? E também alguém que demorou muito para fazer sucesso, né? Porque ele não era aceito por ser gay. E com uma escrita tão humana, os diálogos perfeitos. Então, eu adoro. E o Anjo de Pedra, eu tive a primeira experiência, então vocês vão ver como essa coisa da escola foi muito importante, né? Porque também muitas peças que eu monto, eu já montei na escola. Então, é como se eu já tivesse feito também um estágio, né, da peça, que eu já tivesse visto como que a peça funciona, como que a dramaturgia funciona. Então, isso foi muito importante para mim. E o Anjo de Pedra sempre foi um sonho para mim, porque aquela personagem, a Alma, que na montagem foi a Sara Antunes que fez, maravilhosamente bem, eu acho aquela personagem, primeiro que ela é o máximo da contradição, né? Porque ali ela está discutindo o desejo carnal, né? E a coisa espiritual, né? E é uma mulher que ela não consegue dar vazão aos reais desejos dela, né? Uma mulher reprimida, né? E, aliás, Tennessee é um grande autor de personagens femininos, né? O que é muito raro, né? Na dramaturgia, né? Então, eu amo e monto ainda quantas vezes forem
necessárias. Bom, vamos para mais um intervalo e a gente volta para falar mais sobre teatro e também sobre seus trabalhos no cinema e na TV e nas artes plásticas. Opa! A gente volta já com Nelson Baskerville. Pronto, estamos de volta. Vamos continuar a nossa conversa com Nelson Baskerville. Nelson, na TV você fez algumas novelas, como Éramos Seis, Pedra sobre Pedra, O Rei do Gado, Chiquititas, entre outras, né? Chiquititas, aliás, foi gravado na Argentina, né? Você ficou morando lá uma época. Sim. Temos alguém aí falando sobre esse período. Olha... O Nelson foi meu professor na Escola de Teatro da Célia Helena, onde eu me formei. Eu tinha 16 para 17 anos. E eu me lembro que o Nelson era um jovem professor, super apaixonado, entusiasmado, ao mesmo tempo muito comprometido. E uma coisa que me marcou muito é que era muito engraçado. Era um professor que tinha um humor debochado. Eu era um menino muito sério, então aquele ambiente ali, de alguma forma, foi um ambiente de experimentação, muito livre. Isso é uma coisa que ficou para mim, do ambiente de teatro, de processo, de ensaio, ser um ambiente livre, de brincadeira, e ao mesmo tempo comprometido, apaixonado, muitas vezes sensível. Parece óbvio, né? Mas para um menino de 16, 17 anos, isso é um fundamento. Isso é uma coisa que o Nelson ficou, assim, dessas aulas que que a gente tinha lá com o Nelson. Bom, depois a gente se encontrou em Chiquititas, já como colegas, e foi uma época muito boa. A gente ficava o elenco todo num prédio ali na Recoleta, em Buenos Aires, e foi uma época muito bacana, tenho saudade daquele tempo. E bom, depois acompanhei a carreira do Nelson, linda como diretor. Nelson, cara, prazer estar falando sobre você, um beijo enorme, parabéns pela tua trajetória. Saudade de estar numa sala de ensaio com você. Poxa, que lindo, né? Então, essa coisa lá do Célia, né? Como era importante e escutar isso agora, né? Você realmente ter muito cuidado com o outro, né? Porque você está formando as pessoas, né? Você tá dando formação, você está dando exemplo, né? Então, escutar isso é maravilhoso. E também a gente se encontrou depois em Buenos Aires, né? Trabalhando, imagina. E além das novelas, você atuou também em minisséries e em filmes. Mas como é a sua relação com a câmera, né? O que elas te exigem como ator, Nelson? Sim, então, eu acho que o ator que é muito bem treinado no teatro, ele não sofre na televisão. No teatro, como o teatro é o teu corpo, é a tua voz e tudo, você já aprende que tudo vai para o lugar quando você está com a intenção, é o seu rosto, a sua expressão, o seu corpo, né? E para mim, a televisão pega metade disso. O teatro ele não é mentira quando falam que o teatro cada dia é diferente. É uma peça nova. Tudo é circunstância. Então, o público a plateia que está assistindo a peça aquele dia, ela é uma circunstância e ela é capaz de mudar, sim, o espetáculo naquela noite. Então, por isso que a minha casa é o teatro. Eu gosto de fazer quando eu faço, mas por exemplo, eu não gosto de perder muito tempo, não. Eu não gosto de fazer novelas longas, eu não gosto muito. Mais uma mensagem para você, olha só de quem é. Em 1986, assisti um espetáculo inesquecível, chamado Uma Lição Longe Demais, do Zeno Wilde. No palco estavam Gabriela Rabelo, Eric Nowinski e Nelson Baskerville. Tempos depois, o próprio Nelson se integrou a um núcleo de dramaturgia chamado Núcleo dos 10, que eu conduzia para pensar, estudar, fazer dramaturgia. Ele ficou com a gente um tempo e depois eu o perdi de vista. Tempos depois, eu entro em contato com ele e ele já não era
tão somente ator, nem tão somente dramaturgo, mas estava na direção de um espetáculo também impactante e inesquecível, chamado Luiz Antônio Gabriela. Ainda tempos depois, conheço uma nova faceta do Nelson, como artista plástico, um pintor muito original. Para mim, o Nelson é esse artista sempre surpreendente e sempre múltiplo, sempre procurando novos caminhos. Um abraço, Nelson. Gente, mas é o Luiz Alberto de Abreu, Alberto pelo Abreu. amor de Deus. É o maior dramaturgo atual brasileiro. Ele é um grande estudioso, isso realmente me surpreendeu. Me deu até uma coisa, porque eu não esperava que ele tivesse acompanhando as coisas, porque nós fizemos, eu tive muito contato com ele nesse grupo dos 10 de dramaturgia também, porque eu também queria aprender a carpintaria, sabe, a arquitetura de um texto, né? E o Luiz Alberto, assim, não existe professor melhor do que ele, porque ele nos colocou para estudar O Poder do Mito, do Campbell, que também é um dos livros, para mim, é uma bíblia para mim. Eu amo, poxa, obrigado, Luiz Alberto, muito obrigado. Bom, e aí a gente chega nas artes plásticas, né? Como é que foi que você começou a mexer com argila, pintura, e de que forma isso cruza com o seu fazer teatral? Eu acho que até 30 anos, 30 e poucos anos, nunca tinha me passado pela cabeça fazer qualquer coisa de desenho, qualquer coisa de escultura. Eu sempre fui um grande consumidor de artes plásticas, consumidor olhar, né? Nunca de dinheiro, porque eu não tenho muita obra, eu não tenho obras, as obras que eu tenho na minha casa são minhas, né? E são bárbaras. Obrigado, mas foi totalmente... a primeira vez eu comecei a mexer com argila, porque eu tive depressão, com 30 e poucos anos, e passava muitos períodos sem trabalhar. Isso me causava uma angústia muito grande, até que Neneco, um contra-regra de uma peça que eu fazia, eu fui na casa dele, ali na Bela Vista, e ele fazia máscaras de argila, né? E eu olhei e eu falei, eu acho que isso eu sei fazer. Pretensão pura, né? E já passei na Liberdade, comprei um bloco de argila e fui fazendo totalmente sem nenhuma instrução. Tanto que eu tenho esses bonecos hoje, mas eles não foram cozidos, porque eu não sabia, eles não foram para o forno. Eu os mantenho hoje com cola. Enfim, depois eu tive um relacionamento com a Flávia Lorenzi, e o pai dela, sim, um grande colecionador de arte, o Antônio Hermann. E ele tinha muitas obras e eu amava aquilo. E eu me apaixonei pelo Jaime Prades, pelo trabalho do Jaime Prades. Eu fiquei... Porque eu pensava assim, eu acho que isso é muito importante para os artistas. A gente pensa em ser pintor e a gente pensa no Leonardo da Vinci, né? Naquela perfeição. Até que você começa a estudar um pouco e você conhece o Picasso. E você vai conhecendo outras possibilidades, né? E o Jaime Prades, eu acho que ele me deu isso. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa nessa linha. Então, eu comecei a pegar tábua em caçamba, essas madeiras muito velhas, e intuitivamente eu fui trabalhando com massa corrida e carvão, né? E começou a sair um negócio lá, começou a aparecer. Daí eu passei para tinta acrílica, né? Mas sempre assim, nunca tendo nenhuma instrução. Sempre como autodidata mesmo. Totalmente.
totalmente. E de repente também aí os amigos, né? Porque amigo também, se você não tem amigo nessa vida, você está perdido, né? Porque aí vão os amigos em casa, falou, pô, eu quero esse quadro. Eu falei, leva. E até começar a criar uma coisa, começar a vender um pouquinho. Mas é engraçado porque a fonte criativa vem do mesmo lugar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo muita peça, eu não consigo pintar. Então, eu preciso pintar em períodos que eu estou mais tranquilo. Então, e aí me dá um fluxo assim também, que eu passo um ano pintando. E aí eu produzo muita coisa. Nelson, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas para a gente relaxar um pouco, vamos pegar uma estrada? Ah, eu sabia. Eu sabia. O filme Easy Rider conta a história de 2 motociclistas que se livram das amarras da sociedade e saem pelas estradas dos Estados Unidos, se adaptando intuitivamente aos acontecimentos e costumes que encontram pelos caminhos. A aventura se passa no fim dos anos 60, durante o período da contracultura, e foi uma inspiração e um estímulo para corajosos aventureiros, cavaleiros modernos que continuam atravessando estados e países na busca de autoconhecimento, contemplação, liberdade e aventura. A moto, neste contexto, se torna muito mais do que um meio de transporte. Ela é um símbolo de independência, uma extensão dos seus próprios corpos e mentes. O inesperado pode estar logo ali, depois da próxima curva, e leva os viajantes a confrontarem suas próprias limitações e preconceitos. As longas estradas representam um infinito de possibilidades e a busca pelo desconhecido, uma constante reflexão sobre a natureza e a importância da jornada. Sensações que Nelson Baskerville experimentou pilotando a sua potente motocicleta numa insubstituível experiência de liberdade. Ah, que ótimo. É o meu lado Easy Rider. Easy Rider. Né? Easy Rider. Eu achei até que o Jairo Matos ia falar. Ele vai falar. Vamos colocar já o Jairo Matos, então. Pode botar. Tá. Nelson Baskerville. Meu caro amigo, meu irmão das estradas e do teatro. Você deve estar pensando que eu estou passando aqui para te zoar. Pois eu vou te surpreender. Eu estou aqui para dizer publicamente que eu tenho o maior respeito pelo teu trabalho como diretor, como ator, como artista plástico e principalmente pelo ser humano que você se tornou. E também que eu sou muito grato por tudo o que vivemos juntos no teatro e nas estradas de moto. E também para pedir, se você tiver tempo, que você conte alguma lembrança daquela viagem que fizemos a Ushuaia. 14 mil quilômetros de muitas gargalhadas, muitos divertimentos, alguns perrengues também, mas principalmente de muitos aprendizados. Bi, te amo. Um beijo, meu querido. Que lindo, que lindo. Eu pensei que ele fosse me zoar mesmo, porque a gente tem uma amizade tóxica. A nossa amizade é tóxica, é assim, a gente se zoa o dia inteiro, né? E em 2008, eu tinha tido moto antes, e em 2008 eu ganhei um dinheirinho, falei, eu quero comprar moto de novo. E eu comprei uma moto 200 cilindradas, né? E eu fui me exibir pro Jairo, né? Falando, eu tenho uma... Ele falou, você é louco, eu tenho uma BMW 1200 cilindradas, né? E foi, aí de novo, aí eu troquei a moto por uma Harley Davidson. Liguei para ele também para me mostrar e ele também falou, cara, você não sabe o que é moto, você só vai saber o dia que você tiver uma dessa. E aí ele me fez comprar
uma moto dessa, usada de um amigo dele. E, na verdade, ele estava me preparando para ir para Ushuaia. Eram 14 mil quilômetros, e sendo que a gente pega uns 500 quilômetros, mais ou menos, de rípio, que é uma estrada de pedrinha, areia e tudo. E a moto vai assim, né? E eu sem experiência nenhuma. E eu cheguei, né? Então, por isso que eu achei que ele fosse me zoar, que eu falava, Jair, eu não vou não, assim, eu não vou. E a gente passava muito perrengue, né? Mas é muito legal, porque também esse tipo de viagem que a gente faz é assim, é um mês de casamento com o seu amigo, né? Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo já foi feito, mas há tudo a ser feito Tudo também. a ser feito, tá ótimo. Muito obrigado, Nelson. Sim, poxa, agradeço também, agradeço. Obrigado, Cris. Obrigado, Atílio. Obrigado também a todos que acompanharam o nosso programa. Lembrando que se você quiser rever ou recomendar nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube. Uma boa noite para vocês e a gente fica com mais um pouquinho de Nelson. Eu vou usar um dos mestres de literatura, que para mim é um grande mestre, Ítalo Calvino, onde ele fala no Cidades Invisíveis, um negócio maravilhoso que eu uso muito para mim. O inferno dos vivos não é algo que será. Se ele existe, é algo que ele já está aqui, que nós compartilhamos todos os dias, estando juntos. Existem duas maneiras de você não se queimar nesse inferno. A primeira é fazer parte dele até o ponto de não perceber mais que esse inferno é um inferno. E a segunda requer atenção e aprendizagem contínua. Saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno. E preservar e abrir espaço. Ítalo Calvino.